Convenção e libertação. As coisas deste mundo são meras convenções criadas por nós. Uma vez estabelecidas, perdemo-nos nelas e recusamo-nos a largá-las, originando apego às nossas opiniões pessoais. Este apego não tem fim, é samsara, fluindo interminavelmente. Mas se percebermos a realidade convencional, perceberemos a libertação. Se claramente soubermos o que é a libertação, conheceremos a convenção. Isto é conhecer o mundo. Tomemos as pessoas como exemplo. Na realidade, as pessoas não têm nomes. Nascemos neste mundo completamente nus. Se temos nomes, surgem só das convenções. Contemplei isto e vi que, se não reconhecermos a verdade desta convenção, ela pode ser muito prejudicial. Usamo-la simplesmente por conveniência. Sem convenções, não haveria como comunicar, nada a dizer, nenhuma linguagem. Observei os ocidentais quando se sentam juntos para meditar. No final, quando se levantam após a meditação, homens e mulheres cumprimentam-se tocando-se. Quando vi isto, pensei: se nos apegamos a convenções, isso vai dar problemas. Se conseguirmos abandonar as convenções, abrir mão das nossas opiniões, então estaremos em paz. Onde haja apego, aí mesmo existe perigo. O Buda ensinou a existência das convenções e como desfazer-se delas de forma correta para assim se atingir a libertação. Não nos apegarmos a convenções é ser livre. Neste mundo, todas as coisas têm uma realidade convencional. Uma vez estabelecidas, não devemos deixar que nos iludam, pois é um caminho certo para o sofrimento. Este ponto sobre regras e convenções é da maior importância. Quem conseguir ir além delas, ultrapassará o sofrimento. É útil, porém, compreender as convenções. Por que é inadequado ir contra as convenções? Por causa das pessoas. Devem ser inteligentes, conhecendo tanto as convenções como a libertação, e saber qual a hora certa para cada uma delas. Se soubermos como usar as regras e as convenções, seremos hábeis. Numa situação, comportamo-nos de uma maneira. Noutra situação, temos de nos comportar de outra maneira. Devemos saber os prós e os contras, porque vivemos dentro destas convenções. Os problemas surgem quando tomamos as convenções
como verdades absolutas. Se observarmos melhor, tal não existe. Como muitas vezes digo, antes éramos leigos e agora somos monges. Vivíamos de acordo com as convenções do homem civil e agora com as do monge. Somos monges por convenção, não através da libertação. Não é por alguém se tornar monge que conseguirá superar as suas imperfeições. Se pegarmos numa mão cheia de areia e decidirmos chamá-la sal, será que isto a torna sal? É sal, mas só de nome, nunca na realidade. Não poderíamos usá-la para cozinhar. O seu uso apenas existe dentro da esfera desse acordo, porque na realidade não está lá nenhum sal, somente areia. Ela torna-se sal através da nossa suposição. A palavra libertação é em si uma mera convenção, contudo refere-se àquilo que está para além das convenções. Tendo alcançado a liberdade, ainda temos de usar a convenção para nos referirmos a ela como libertação. Se não tivéssemos convenções, não poderíamos comunicar. Assim, a convenção tem as suas vantagens. Por exemplo, todas as pessoas têm nomes diferentes, mas todas elas são o mesmo. Se não tivéssemos nomes para as diferenciar, quando chamássemos por alguém, ó pessoa, isso seria inútil. Não poderíamos saber quem te iria responder, pois todas são pessoa. Mas se chamarem, ó João, então o João responderia e os outros não. Os nomes servem para preencher esta necessidade. Através deles, podemos comunicar. Eles fornecem a base para o comportamento social. Assim deves compreender ambos, a convenção e a libertação. As convenções têm utilidade, mas na realidade não está lá nada. Até as pessoas são não existentes. Elas são somente grupos de elementos, nascidos de condições causais, crescendo dependentes de condições, existindo por algum tempo, depois desaparecendo de modo natural. Ninguém se pode opor a tal ou sequer controlar. Mas sem as convenções, não teríamos nada a dizer. Não teríamos nem nomes, nem prática, nem trabalho. As regras e convenções são estabelecidas para nos darem uma linguagem, por conveniência, e é só. Tomemos o dinheiro como exemplo. Em tempos idos, não existiam quaisquer moedas ou notas. As pessoas trocavam bens, mas como estes eram difíceis de armazenar, resolveram criar notas e moedas como dinheiro. Talvez no futuro tenhamos um novo governo a nos dizer que já não temos de usar dinheiro de papel, que devemos usar cera, derretê-la
e moldá-la em pedaços. Então diremos que é dinheiro e vamos usá-lo em todo o país. Mas não só com a cera. Pode acontecer que eles decidam tornar o esterco de galinha na moeda local. Nada poderá ser considerado dinheiro, apenas o esterco de galinha. Então as pessoas lutariam e matar-se-iam umas às outras por causa do esterco de galinha. É assim. Poderíamos utilizar muitos exemplos para ilustrar o que é convenção. O que utilizamos como dinheiro é simplesmente uma convenção que criamos e tem a sua utilidade dentro dessa convenção. Tendo sido decretado como dinheiro, torna-se dinheiro. Mas na realidade, o que é o dinheiro? Ninguém consegue dizer. Quando existe um acordo social sobre algo, aí surge a convenção para preencher a necessidade. O mundo é somente isto. Isto é convenção, mas fazer com que as pessoas comuns percebam o que é a libertação é muito difícil. O nosso dinheiro, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e familiares são simplesmente convenções que nós inventamos. Mas realmente, visto à luz do Dhamma, não nos pertencem. Talvez, ao ouvirmos isto, não nos sintamos muito bem, mas a realidade é mesmo assim. Todas estas coisas têm valor somente através das convenções previamente estabelecidas. Se estabelecermos que não têm valor, então deixam de o ter. Se estabelecermos que têm valor, então têm valor. É assim que isto funciona. Trazemos convenções ao mundo para preencher necessidades. Até este corpo não é nosso, somente o supomos dessa forma. Na realidade, é só uma suposição. Se você procurar um ser verdadeiro e com substância dentro dele, não encontrará. Só existem elementos que nascem, continuam por algum tempo e depois morrem. Tudo é assim. Não existe nenhuma verdadeira substância nele, mas é suposto que a usemos. É como uma xícara. A certo ponto, a xícara irá partir-se, mas enquanto ela existe, deves usá-la e tomar bem conta dela. É um instrumento para o teu uso. Se partir, será um problema. Assim sendo, ainda que isso tenha de acontecer, preserve-a o melhor possível. Assim chegamos aos 4 suportes que o Buda nos ensinou a contemplar inúmeras vezes. Os 4 suportes são o vestuário, alimentos, alojamento e medicamentos. Estas são as coisas básicas de que um monge depende para continuar a sua prática. Não te apegues a elas, dando assim origem a mais desejo na tua mente. Convenção e libertação estão continuamente relacionadas desta forma. Ainda que usem as convenções, não depositem nelas a sua confiança.
tomando-as como verdade. Se nos apegamos a elas, sofreremos. O caso do certo e do errado é um bom exemplo. Algumas pessoas veem errado como sendo certo e certo como sendo errado. Mas no fim das contas, quem é que realmente sabe o que é certo e o que é errado? Ninguém sabe. Diferentes pessoas estabelecem diferentes convenções acerca do que é certo e errado. Mas o Buda tomou o sofrimento como sendo a sua diretriz. Se você quer discutir este assunto, jamais chegará a uma conclusão. Um diz certo, outro diz errado. Um diz errado, o outro diz certo. Para dizer a verdade, nós nem sabemos o que é certo e o que é errado. Mas por conveniência e efeito prático, podemos dizer que certo é não nos prejudicarmos nem prejudicarmos os outros. Deste modo, temos uma finalidade construtiva. Em suma, tanto as regras com suas convenções como a libertação são simplesmente Dhamma. Um é superior ao outro, mas estão lado a lado. Não existe qualquer garantia de que algo é definitivamente deste ou daquele modo. Daí o Buda ter dito para os deixarmos ser incertos. Agradem ou não, devemos aceitar as coisas como incertas. Independentemente do lugar e da hora, toda a prática do Dhamma cessa. Nada existe. É o ponto de rendição, de vazio, de largar a carga. Não é como a pessoa que diz: por que é que a bandeira esvoaça ao vento? Eu penso que é por causa do vento. Outra pessoa diz que é por causa da bandeira. A primeira, então, retruca que é por causa do vento. Isto jamais terá fim. Não existe forma de se chegar a uma conclusão. O Buda ensinou o desapego. Como é que devemos praticar o desapego? Praticando o abandono do apego. É necessário uma constante sabedoria para investigar e penetrar e assim alcançá-lo. O fato das pessoas estarem alegres ou tristes, satisfeitas ou insatisfeitas, nada disso depende delas terem muito ou pouco, somente da sua sabedoria. Toda a dor só poderá ser ultrapassada através da sabedoria, vendo a verdade das coisas. Assim, o Buda incentivou-nos a investigar e a contemplar. Esta contemplação significa simplesmente tentar resolver os problemas corretamente. O nascimento, a velhice, a doença e a morte são as ocorrências mais comuns na vida. O Buda ensinou a contemplar o nascimento, a velhice, a doença e a morte, mas algumas pessoas não compreendem isso. O que é que há para contemplar? Dizem. Elas nascem, mas não conhecem o nascimento e morrem sem conhecer a morte. A pessoa que investigar estas coisas repetidamente irá compreendê-las, e isso irá gradualmente
resolver os seus problemas. Ainda que nela exista algum apego, com sabedoria ela irá compreender que a velhice, a doença e a morte são o modo da natureza e será capaz de aliviar o seu sofrimento. Estudamos naturalmente o Dhamma com este objetivo, curar o sofrimento. Na realidade, não há muito mais. No budismo, o começo e o fim do sofrimento consiste no que o Buda chamou de verdade. O nascimento é sofrimento, a doença é sofrimento, a velhice é sofrimento e a morte é sofrimento. As pessoas não veem este sofrimento como sendo a verdade. Se soubermos o que é a verdade, saberemos o que é o sofrimento. Este orgulho em ter opiniões pessoais e estas disputas jamais têm fim. Para podermos descansar as nossas mentes, para encontrarmos a paz, deveríamos contemplar o passado, o presente e as coisas que nos estão reservadas, como o nascimento, a velhice, a doença e a morte. O que é que podemos fazer para não sermos atormentados por eles? Ainda que tenhamos alguma preocupação, se investigarmos o sofrimento até o conhecermos de acordo com a verdade, ele irá diminuir, porque já não teremos apego.